Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estaremos ministrando sobre a epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Essa epístola que o apóstolo escreveu da prisão, quando ele estava preso em Roma, onde passou 2 anos prisioneiro, mas a palavra de Deus não estava presa. Ele, então, preocupado com a igreja, sabendo a necessidade da igreja em Éfeso, ministrou estas palavras fundamentais para a edificação da igreja. E esta carta deveria circular por todas as igrejas que fosse necessária e até chegou a nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, no século atual. Portanto, aqui no capítulo 1, ele inicia a sua prédica dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Logo, Paulo inicia com uma saudação fundamental à igreja, mostrando que ele é o apóstolo, mostrando que ele é o servo de Jesus Cristo, mostrando que ele está desejoso que a paz, a graça, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a igreja, para que ela seja ricamente abençoada em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo deixa bem claro em sua mensagem àquela igreja que a bênção de Deus está em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa eterna salvação. Quando Paulo ministrou esta palavra, ele disse para os irmãos que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto quer dizer que o nosso Deus é um Deus que abençoa, o nosso Deus é um Deus que restaura, o nosso Deus é um Deus que opera milagres e prodígios para a honra e glória do seu nome. O apóstolo Paulo ainda foi categórico quando pregou para aquela igreja que a salvação é pela graça. Aqui em Efésios capítulo 2 e versículo 8, temos esta palavra clássica quando ele disse que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, e sim que toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. E que em Cristo não há gentil, não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há servo, não há livre, há aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Toma posse da tua vitória, meu irmão, toma posse, porque através da cruz de Cristo, mediante o seu sacrifício expiatório, todos estão unidos ao nosso Deus, através da cruz de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 desta epístola, ele ministrou aos irmãos que o seu ministério, a sua vocação, era para ser pregador dos gentios na fé, na graça e na confiança que há em Cristo Jesus. E que o selo do apostolado dele é a igreja, são aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque por causa de vós, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós e os gentios. Então, o seu apostolado estava vinculado, estava ligado, conectado com a vida de todos os gentios que deveriam receber a palavra e até receber
receber a graça de entrar no céu através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele provou para os irmãos que orava por eles, ele orava para que Deus abençoasse, orava para que eles fossem ricamente abençoados em nome de Jesus Cristo. No capítulo 4, o apóstolo Paulo mostra para os irmãos que a unidade da fé é fundamental no meio da igreja. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, que fostes chamado com toda humildade e mansidão e longanimidade e unidade, o que é o vínculo do amor, da paz, da tranquilidade, guardando esta paz gloriosa, este amor glorioso, em o nome de Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo foi categórico quando disse: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digna da vossa vocação, que fostes chamado com toda longanimidade e mansidão, com longanimidade e mansidão, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom que há em Cristo Jesus. Pelo que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Logo, nosso Senhor Jesus Cristo tem toda esta primazia nesta obra para todos nós. E aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo deixou bem claro sobre os deveres domésticos, que a mulher deveria submeter-se ao seu marido, que o marido devia amar sua mulher, que os filhos deviam obedecer aos pais, que os pais deveriam orientar seus filhos, destrá-los, discipliná-los, conduzi-los na verdade da palavra de Deus, e que os senhores deveriam tratar bem dos seus empregados e que os funcionários deveriam obedecer, honrar os seus senhores, para que fosse isso para a glória de Deus e a igreja fosse abençoada. E ainda concluindo, o apóstolo Paulo deixou bem claro que a armadura de Deus é fundamental para a vida do guerreiro espiritual, do homem de Deus, da mulher de Deus, da criança de Deus, do jovem de Deus, do servo de Deus, do pastor de Deus, do evangelista de Deus, do diácono de Deus, do presbítero de Deus, do apóstolo das nações de Deus. Portanto, tomai sobre todo o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a preparação do evangelho da paz, calçado dos pés, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E até a próxima lição em nome de Cristo. A paz do Senhor.